Probleminha para dar um pouquinho de divergência entre o que a gente vai fazer aqui e que o INEP considerou como correto. Ele coloca que o Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura é capaz de emitir 3 tipos de alertas: um alerta cinza, ou laranja, ou vermelho. Um resumo da previsão do tempo para um período de 15 dias foi apresentado nesse gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que no período a que se refere o gráfico foram emitidos os seguintes alertas. No dia 1, um alerta cinza, no 12, um alerta laranja e no 13, um alerta vermelho. Em qual desses dias o aviso foi corretamente emitido? O que eu vou fazer? Vou observar o dia 1, ele fala que é um alerta cinza. E vou ver aqui, alerta cinza, ele é emitido com a temperatura inferior a 10 graus Celsius ou centígrados e a umidade inferior a 40%. Olhando para o gráfico, no eixo que seria o eixo X, você tem o dia, e no eixo à esquerda você tem a temperatura, no eixo à direita você tem a umidade relativa do ar. O Enem não dificultou a nossa visualização do gráfico, porque se você reparar, o 60 aqui está na mesma altura do 60 do lado de lá, o 40 na mesma altura do 40, o 20 na mesma altura do 20, ou seja, ele usou a mesma escala de medida de um lado e do outro. Portanto, isso não deixa confusão. Se você olha de um lado ou do outro, você está vendo as mesmas quantidade, seja para temperatura ou umidade relativa do ar. Cuidado com isso, porque em alguns casos esse eixo vai ter unidades distintas desse. Então você tem que estar muito atento se é a temperatura ou se é a umidade relativa que você quer. Ok, a temperatura está expressa pela linha contínua, que é essa linha aqui, vai subindo a temperatura, depois desce um pouco. E a umidade relativa está representada pela linha tracejada. Diminui, aumenta, aumenta mais um pouco, diminui, aumenta, cai, aumenta. Bom, tem variações. O que eu vou observar? Dia 1. Foi alerta cinza? Ele quer saber se isso foi correto ou não. No dia 1, que é 0, aqui é 2, o 1 está no meio do caminho. O dia 1 teve qual temperatura? Essa temperatura. O que ele queria? Que seja uma temperatura inferior a 10 graus. 10 graus estaria nessa linha tracejada. Ela é inferior? Sim. Então, satisfez o primeiro item, que é a temperatura inferior a 10. E a umidade é inferior a 40? A umidade está aqui. É inferior a 40. 40 seria essa linha. Está para baixo dela. Então, perfeito. Esse alerta cinza do dia 1 foi emitido corretamente. Pulo a segunda e vou para a terceira, que é um dia 13, que ele colocou alerta vermelho. O alerta vermelho ele é emitido, não vai esconder nada. Ele é emitido quando for superior a 40 graus a temperatura e a umidade inferior a 25%. Se você olhar, aqui é 12, 14 e o 13 está entre os dois. O 13 está aqui. O que você tem da temperatura? Aqui era o 40, ela está um pouquinho acima de 40. Foi superior a 40? Foi, satisfez essa condição. E a umidade? A umidade ela subiu e veio para cá, para os 40. Que essa umidade é? Ela é inferior a 25%? Não. Portanto, este dia 13 que ele colocou como alerta vermelho foi emitido de forma errada. Ok, até aqui sem problema nenhum. É agora que vem o problema da nossa interpretação com relação ao que o INEP divulgou. Dia 12, ele coloca como alerta laranja. O alerta laranja ele é emitido quando a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus e a umidade relativa deve ficar abaixo de 30%. Eu vou primeiro olhar para a umidade relativa no dia 12, que foi o dia que ele falou. Dia 12 a umidade está aqui nos 20%. Ok, que é abaixo de 30%, está tudo certo até agora.
E aí vem o problema em relação à temperatura, que ele colocou que deveria variar entre 35 e 40. Se você olhar no dia 12, a temperatura, ela está aqui exatamente sobre os 40 graus Celsius ou 40 graus centígrados. E isso vai muito de interpretação de texto. Na minha opinião, falar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 inclui esses limites. Portanto, é como se eu estivesse olhando temperatura está entre 35 e 40 graus, incluindo os dois valores. O INEP entendeu que estar entre os dois valores seria não podendo ser, excluindo-se esses valores. Como eu disse, isso é um problema interpretativo. Na minha opinião, esta emissão de alerta laranja estaria correta. No entanto, pelo que o INEP divulgou, ele considerou que apenas o dia 1 estaria correto e marca a alternativa A como a verdadeira. Novamente, na minha opinião, isso é um problema interpretativo e faz com que a questão tenha sido mal formulada em relação a esses valores, porque se ele não deixa claro que esses valores 35 e 40 não foram incluídos no meu intervalo, eu tenho que considerar que vale qualquer coisa, inclusive o 35 e o 40. Novamente, é um problema interpretativo e que me faz considerar que essa questão foi muito mal formulada. Houve uma série de discussões a respeito e foi talvez a questão mais controversa do ano 2019. É isso.